Vamos então resolver o item número 6 do exame de matemática do 12º ano de 2021, fase 1, cujo enunciado é este: seja Vn uma progressão geométrica. Sabe-se que V5, isto é o termo de ordem 5, é igual a 4, e V8, isto é o termo de ordem 8, é igual a 108. Qual é o valor de V6? Temos aqui várias hipóteses, temos que calcular para ver qual das hipóteses é que corresponde à nossa solução. Ora bem, antes de iniciar, vamos recordar o que é uma progressão geométrica, não é? Uma progressão geométrica é uma sequência de números, não é? Que resultam da multiplicação do anterior por um determinado valor constante que chama-se razão. Neste caso temos esta progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e cuja razão é 2. Portanto, ao primeiro termo 2 multiplica-se por 2, obtemos 4, cá está aqui 4, depois multiplica-se 4 por 2, 8, e cá está a razão. O termo seguinte obtém-se do anterior multiplicando pelo valor que é constante e que é igual à razão. Portanto, neste caso, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 32, por aí fora, até o décimo, por exemplo, 14º termo vai em 16.384. Vemos aqui graficamente representada esta progressão geométrica. Vamos então recordar dois conceitos associados às progressões geométricas. O primeiro é, no fundo, saber como é que podemos relacionar um termo de ordem n e um termo de ordem k. Para obtermos um termo de ordem n a partir de um termo de ordem k, basta multiplicar este termo de ordem k tantas vezes pela razão, quantas correspondente à diferença de ordem entre o termo de ordem n e o termo de ordem k. Isto é, o termo de u índice n é igual ao termo u índice k vezes r levantado a n menos k. Isto é, diferença de ordem entre o termo maior e o termo menor. Isto, em termos gerais, é a maneira de nós podemos relacionar dois termos que não são consecutivos. Por exemplo, recorrendo ao exemplo que nós estamos a tratar, se quiséssemos obter o termo de ordem 4, que vale 16, a partir do termo de ordem 1, que vale 2, bastaria multiplicar o termo de ordem 1, que vale 2, por r levantado. R, neste caso, é 2, levantado a quanto? 1, 2, 3, a 2 ao cubo. Portanto, 2 ao cubo dá 8, vezes 2 dá 16. Do mesmo modo, o segundo conceito é a relação entre dois termos que são consecutivos. Isto é, se nós aqui nesta fórmula, o termo de ordem k, se o termo de ordem k for anterior, por exemplo, ao termo de ordem n, quando nós vamos fazer a diferença dos expoentes, isto é, em termos de ordem, n menos k, como k é igual a n menos 1, nós vamos ter n menos 1 corta o n com o n, dá r levantado a 1. Portanto, por isso é que nós obtemos isto. O termo de ordem n é igual ao termo anterior vezes a razão. Para nós passarmos do termo anterior para o termo seguinte, basta multiplicar uma vez pela razão. Então, resolvendo em ordem a razão, fica r é igual a un a dividir por un menos 1. Vamos então resolver o nosso problema, e neste caso temos que começar por calcular a razão da progressão geométrica. Nós conhecemos o termo de ordem 5, que vale 4, e o termo de ordem 8, que vale 68. Podemos relacionar estes dois termos através do primeiro conceito, isto é, V índice 8 é igual a V índice 5 vezes R levantado a quanto? A 8 menos 5, ordem 8 menos ordem 5, isto é, R levantado a 3. Substituindo o V8 por 68 e o V5 por 4, e resolvendo em ordem R ao cubo, fica R ao cubo é igual a 108 dividido por 4, isto é, R ao cubo é igual a 27, onde R é igual a raiz cúbica de 27, ou seja, a razão é igual a 3. Conhecida então a razão, podemos calcular o termo de ordem 6 a partir do termo de ordem 5, não é? E aqui podemos utilizar qualquer um dos dois conceitos que nós vimos anteriormente. Se utilizarmos o conceito que relaciona um termo com o termo seguinte e vice-versa, nós sabemos que o n, neste caso V6, é igual a o n menos 1, que é o termo anterior, 5, vezes uma vez a razão. Ou seja, resolvendo em ordem a razão, temos o n sobre o n menos 1. No nosso caso, vamos ter V6, a razão, sabemos que a razão, que é 3, que nós já determinamos na linha anterior, é igual a V6 sobre o termo anterior V5. Resolvendo em ordem a V6, o que é que nós obtemos? Obtemos que V6 é igual a R vezes V5. No fundo, é a nossa expressão de partida. Ou seja, V6 é igual a 3 vezes 4 é igual a 12. Se recorrermos ao primeiro conceito, que relaciona um termo de ordem k com um termo de ordem n,
Neste caso, como K é o termo anterior a N, e fazendo a diferença das ordens, o termo de ordem N é N, o termo de ordem K é N menos 1, N menos N menos 1, fica N menos N, simplifica, e fica menos por menos dá mais, isto é levantado a 1, de onde caímos na forma do segundo conceito, isto é, Vn é igual a Vn menos 1 vezes R levantado a 1, ou seja, R. Ou seja, V6 é igual a 4 vezes 3, é o mesmo resultado, é 12. Vemos aqui então a nossa progressão geométrica, o nosso termo é o 1, que vai ser calculado tendo como base qualquer termo e a razão, e neste caso a nossa razão é igual a 3. Vemos aqui os primeiros 8 termos e vemos efetivamente que o termo de ordem 6 é 12, não é? O termo de ordem 6 é 12. Em termos dinâmicos, podemos analisar aqui e verificamos que esse termo de ordem 1 foi calculado desta maneira. Calculamos em função do V5. Sabemos que V5, o termo, por exemplo, de ordem 5, que é igual a 4, nós conhecemos, é igual ao termo de ordem 1 vezes R, diferença entre as ordens. 5 menos 1 dá 4. Isto é, V5 igual a V1 vezes R à quarta. Resolvendo em ordem V1, para determinar aqui o termo de ordem 1, podemos colocar aqui em termos dinâmicos no GeoGebra. V1 é igual a 4 a dividir por 3 à quarta, ou seja, 4 dividir por 81, que dá este número. E foi o que nós colocamos aqui. Portanto, 0.049383. E, portanto, dá-nos esta progressão geométrica. Vamos então ver em termos dinâmicos. Cá está a razão, o seletor que faz variar a razão. No nosso caso, a razão é igual a 3, não é? Vamos colocar igual a 3. Pronto, sendo a razão igual a 3, e vamos colocar o nosso termo com aquele valor. Como isto tem várias casas decimais, portanto, a aproximação dinâmica é um pouco lenta, né? Vamos utilizar a inserção direta do valor na janela de entrada. Estamos a ver aqui em termos dinâmicos o gráfico, alterando a escala. Vamos fazer o zoom in, isto é, para repor a escala inicial. E vamos introduzir o valor do primeiro termo. Isto é, aquele valor 0.0493,83. Portanto, introduzindo aqui o valor, na variável o índice 1, vamos então obter a nossa progressão geométrica, em termos gráficos, né? Cá está a nossa progressão. Podemos fazer um ajustamento da escala no eixo dos y, um ajustamento manual, no sentido de vermos pelo menos até ao termo 8, né? que é o que nós pretendemos, de modo a vermos que o valor dá exatamente 108. Fazer o ajustamento, portanto já temos aqui o termo de ordem 8, 108, e o nosso termo de ordem 6, 5, neste caso aqui 5 é 4, e o termo de ordem 6 é 12, né? Cá está. Podemos fazer variar o número de termos em termos de tabela para visualização. Neste caso está o teu limite de 30.